Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelos canais do Grupo K de televisão e pelo nosso site, o diretodebrasilia.com.br, e recebendo hoje o deputado Valdir Colato, do MDB de Santa Catarina e integrante da Frente Parlamentar da Agricultura. E hoje, deputado, nós nos deparamos com um debate novamente. Questão do meio ambiente, agricultura e agrotóxicos. E teve um debate muito grande essa semana no Congresso lá na Câmara a respeito da denominação, não tirar agrotóxico e botar fitossanitários. Mas na realidade o projeto é muito mais amplo, muito maior do que isso. O que significa essa mudança e qual o objetivo dela? Olha, nós sabemos que o Brasil está muito atrasado em termos de legislação. Você pegou, por exemplo, a lei trabalhista de 70 anos, a lei ambiental de quase 60 anos e agora a lei dos defensivos agrícolas, né, tem aí em torno de 50 anos. Então nós estamos atrasados no tempo, no espaço, atolados na burocracia. Hoje você, para registrar um produto no Brasil, leva a média de 8 a 10 anos. Anos? Anos. Que é isso? Então se imagine o problema que nós temos no Brasil. E nós tivemos, inclusive na Austrália, com um grupo de parlamentares e o Ministério da Agricultura, eles levam lá 6 meses para fazer o registro de um produto. No máximo 3 anos, quando muito complexo. E por que o Brasil demora tanto? Né? Porque quando você pede o registro de um produto aqui no Brasil, ele tem que passar pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa e pelo Meio Ambiente. É um triunvirato que não se entende. O Ministério da Agricultura trabalha tecnicamente, tem entendendo a agricultura, a Anvisa leva pelo lado da saúde, né? E aí os exames mais complexos e que a gente não consegue entender o porquê que demora tanto, e o meio ambiente complicando tudo. Tudo não pode, tudo não dá, tudo é proibido no Brasil. Então, em cima disso, a gente está tentando modernizar a legislação e essa modernização passa por estudos que a ciência possa nos dar o resultado. Sim. Aí nos jogam aí que o Brasil, um dos maiores consumidores de defensivos agrícolas, nós estamos querendo chamar produtos fitossanitários, né? Porque o que é? Ele faz a sanidade do fito. O que é fito? É planta, né? Sim. Então, quando você aplica ou dá alguma receita pela área da medicina, médico, você está dando um remédio, né? Para combater o quê? Uma doença. Sim. Né? Que a pessoa tem. Nas plantas, você aplica algum produto para combater um inseto ou uma doença da planta. Uma praga. Então, tem um médico das pessoas e um médico das plantas, que sou eu, o agrônomo, né? Os agrônomos do Brasil, os técnicos que são desta área. Então, quando você tem esse problema, você não consegue resolver. Primeiro, quando você tem as moléculas que você não consegue renovar, mais modernas, você tem que aplicar os produtos antigos. E nós estamos tendo problema agora que tem produtos que você não usa mais lá fora, mas nós temos que usar aqui porque as pragas atacam muito o Brasil, mas chega lá fora, nós não conseguimos levar nossos produtos porque nós estamos aplicando uns produtos que já não se usa mais, mas nós temos que usar porque não temos similar, porque demora 8 a 10 anos para você trazer uma molécula nova. Então nós estamos perdendo competitividade, né? E não estamos conseguindo avançar nesse processo. Mas não avança porque não consegue produzir internamente um produto que evite o uso daquele agrotóxico? Normalmente esses produtos eles são produzidos por empresas de fora do Brasil, né? Porque no Brasil tem pouca pesquisa nesse processo. Então, há um custo de 300 milhões de dólares para você registrar uma nova molécula. Então é um investimento fantástico, muito, como um remédio, que as pessoas descobrem um remédio aí, isso é um investimento muito alto. Então as empresas fazem o quê? Elas aplicam esses recursos, mas elas apostam em produtos que você vai vender para ter o retorno, custo-benefício, né? E aí eles se baseiam em culturas grandes, né? Soja, algodão, milho, feijão, etc. E chegando ao ponto que hoje nós não temos produtos registrados para hortaliças e para a fruticultura. Então, quando você tem uma praga, por exemplo, que ataca pimentão e ataca que o Brasil é um grande que são produtor, duas, né? Duas solanáceas, que é da mesma família, né? E a praga às vezes é a mesma.
Mas se você não tem registrado aquele produto para as duas culturas, você não pode aplicar na outra cultura, só naquela que está registrada pela burocracia. Então, como leva 8 a 10 anos para fazer isso e custa muito alto, as empresas não investem e esses produtos ficam para depois. Você não tem, que chama dos monocrops, né? Aqueles pequenos grupos de defensivos. Então, nós temos aí uma situação muito complicada e nós temos que modernizar esses registros, essas análises para você poder trabalhar. Por exemplo, os outros países, eles usam a similaridade. Bom, se eu tenho um produto aqui para soja, nos Estados Unidos, aprovado por eles, comprovado que é um produto bom e que faz assim o efeito e não tem toxicidade muito alta, eu posso trazer para o Brasil e posso aplicar na soja. Os países do mundo fazem isso, nós não. Nós temos que trazer esse produto para cá, testar de novo. E aí fica aí 8, 10 anos testando de novo uma coisa que já está aprovada lá para dizer, não, você pode aplicar. Aí você tem um certificado no Brasil. Então nós estamos atrasados no tempo, no espaço. Como ficamos com a questão dos transgênicos, né? Exatamente. Nós estamos brigando com uma coisa que o pessoal já está usando 30, 40 anos. E você tem aí, inclusive falando do transgênico, você tem aí uma incoerência de posições. Quando você fala em transgênico, não, isso não pode usar porque faz mal para a saúde. Não tem um caso no mundo que diz que faz mal para a saúde. Mas, né, tem pessoas que é contra o transgênico e contra os produtos fitossanitários. E aí então, não planta? Porque acho que os dois são ruins, né? Quando que o transgênico ele evita a aplicação do produto fitossanitário. Né? Se você tem o transgênico, que ele evita que as pragas ataquem, né? Com a lagarta do milho, do cartucho, etc. E se você não tiver esse milho que tem essa característica, que tem essa genética, né? Você vai ter que aplicar, tem casos até 15 vezes, um defensivo agrícola para combater uma lagarta que destrói a lavoura. Né? Como o Brasil é um país tropical e planta todos os dias do ano, né? Nós não ficamos 6 meses embaixo da neve, como lá fora, certeza, que mata tudo que é praga. Aqui nós temos que usar. Aí tem gente que diz, não, o Brasil, o maior consumidor de agrotóxicos, né? Que os radicais chamam de veneno, né? Sim. E que cada brasileiro consome 7 quilos por ano. Não haveria mais nenhum brasileiro vivo se tivesse isso, né? Mas as pessoas falam isso. Quanto que o Japão aplica 4, 5 vezes mais, com um país que, né, 1/10 do Brasil, ou menos, os Estados Unidos, etc. Então, o agricultor brasileiro, ele não quer usar agrotóxico. Ele não quer usar, porque isso custa dinheiro. Ele fica rezando para que não tenha uma praga, uma doença, para que ele não precisa aplicar. Precisa usar. Ele não vai rasgar dinheiro, né? Então, ele evita isso o máximo possível, mas só que ele não tem alternativa. Ou ele aplica ou a praga leva embora tudo e ele não colhe nada. Então, o que existe na realidade? É uma falta de compreensão do que seja a agricultura? É uma coisa que não dá para a gente entender, porque a agricultura brasileira é que mantém o Brasil em pé, Sim. mantém a balança de pagamento, os empregos, mantém toda a economia, né, andando, e é taxada pelas pessoas que desconhecem a agricultura como o patinho feio da história, né? Faz tudo isso, defende o Brasil, no discurso todo mundo fala, não, se não fosse a agricultura, o Brasil tinha quebrado definitivamente. Aí quando, na hora de você considerar, valorizar a agricultura e principalmente o agricultor, aí é bandido, destruidor do meio ambiente, aplica os defensivos, quer envenenar o pessoal. É uma falta de conhecimento, na verdade, né? E as pessoas não conhecerem a ciência, porque qualquer produto que você consuma, né, você tem que consumir bem, né? O produto agrícola, se você usar corretamente, ele não vai te dar problema, porque você pega 50 anos atrás, né, nem isso, nós tínhamos aí uma média, né, de expectativa de vida de 50 anos. Sim. Hoje nós estamos com 73, será que foi os defensivos que estavam fazendo isso? Então, há um desconhecimento da ciência desse processo todo que nós estamos tentando reverter, mostrar uma lei mais moderna, uma lei que você possa trabalhar, uma lei que você tenha o controle, né? O controle... Não é um salvo-conduto para veneno. Claro que não, você vai aplicar naquilo que precisa e quando precisa. Nós, na agricultura, queremos que pudéssemos não aplicar nenhum produto desses químicos e se fosse tudo biológico, que maravilha seria isso, né? Agora, alguém dá alternativa, aí você tem herbicidas, por exemplo, o paraquat ou outros, né?
o pessoal quer tirar do mercado. Se você tirar esses herbicidas do mercado, você acaba com o método de conservação de solo e ambiental maior do mundo, que é o plantio direto. Você tem que combater as invasoras, né, para poder plantar. Aí, se você tirar o produto, você não pode fazer mais esse tipo de atividade. Aí, o que você vai fazer? Você vai revolver o solo, e os solos vão para os rios e as erosão como era 30 anos atrás. E tem gente que combate isso. Porque nós não temos alternativa. Não, você não aplica esse, você não pode ficar tranquilo que vai ter outro similar aí que você vai... Não tem. Então nós temos aí esse problema todo para resolver, tentando passar para a sociedade a realidade. O que nós precisamos? Nós precisamos que a Embrapa, que é um órgão oficial do governo, mostre cientificamente para a sociedade, que a Embrapa tem credibilidade, né? Sim. Mostre para a sociedade que esses produtos podem ser usados desde que você use na dose certa. Se você ingerir muito sal, você vai ter problema de rim. Se você tiver muito açúcar, você vai ter problema de diabetes, né? Então, qualquer alimento ou qualquer produto que você ingerir... Qualquer excesso é pernicioso. Excesso, até a água. Excesso é pernicioso. Então, é questão de um bom uso. E é isso que nós estamos fazendo. É o controle sustentável, mas que as pessoas possam ter esse produto. Por exemplo, agora nós temos aqui produtos que você fabrica e pode vender na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, outros países aqui limítrofes, e não pode no Brasil, porque não tem o registro. E o que acontece? O produtor vai buscar lá. Sim, né? E aí entra o contrabando, né? O pessoal briga contrabando e tal. Mas se você tem lá, aqui fronteiras secas no Brasil, né? Até fazendas que tem parte no Paraguai e outra parte no Brasil. E lá você pode usar, aqui não pode. E a incoerência disso tudo ainda, né? Se você tem produtos aqui no Brasil que é proibido, mas outros países usarem esse produto proibido e nós importarmos alimentos, nós aceitamos. Nós não aceitamos aplicar produto porque não é registrado aqui, não é permitido. Mas se aplicar lá no Paraguai e trazer o milho, a soja, o arroz para cá, aí nós aceitamos e ninguém fala nisso. Quantos produtos da China, por exemplo, nós consumimos aqui? Ninguém pede nada. No Código Florestal Brasileiro, nós colocamos no artigo 74 que ninguém pode exportar produtos agropecuários para o Brasil se não respeitar a lei ambiental brasileira. Aqui é infernal a pressão ambiental em cima da agricultura brasileira. Lá fora, ninguém olha isso. E ninguém vai fiscalizar se realmente está respeitando o nosso Código Florestal, não está. E não estão. Sabe que a China não respeita o meio ambiente, a Índia não está, e outros países também. E o Código Florestal brasileiro e a lei ambiental é a mais dura que tem. Que nós Mas fazem vistas grossas para isso. Não, o que vem de fora está tudo certo. O daqui, até nós mesmos, damos um tiro às vezes no pé, né? E nós fazendo exigências internas aqui para exportar mais do que o pessoal de fora exige. E o Brasil, com excesso de zelo aí, fazendo com que a gente tenha dificuldade em produzir no Brasil, principalmente o setor agropecuário, que realmente sofre com isso e não é reconhecido. Mas tem uma dificuldade que surgiu recentemente, maior, e que está também prejudicando a agricultura brasileira, que é a violência, a falta de segurança.